Boa noite, meus irmãos, boa noite. No livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Veja aí na sua Bíblia. Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 3. Samuel 6, 3 vai dizer: E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nahom em hebraico, chegando estendeu Uzá a Deus e Deus o feriu. Chegando à eira de Nahom, estendeu Uzá a mão a arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam de perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Se você for ler o contexto desse estudo, você vai entender que nós, quando vamos ler a Bíblia, ou até mesmo tem pessoas que não aceitam o que está escrito porque tem uma visão, um preconceito da Bíblia. Ele já tem um conceito: não vou ler, não quero saber de religião. Mas eu quero te dizer uma coisa, escuta bem essa história, para que nós possamos ler e entender a Bíblia no mais profundo dela, no Sod, o nível mais profundo da Bíblia, para entender, interpretar a Bíblia, a hermenêutica, a exegese, tirar do texto o que está escrito e entender o que Deus quis dizer nessa história. Primeira pergunta que eu faço: por que Deus puniu Uzá? Porque Uzá, filho de Abinadab, em que a arca estava lá 20 anos na casa e Davi decidiu tirar de lá. Quando Uzá vê que os cavalos tropeçaram e a arca ia cair, ele tocou na arca e morreu na hora. Aí você disse, ele foi fazer um gesto de importância, uma atitude para não deixar a arca cair, e ali foi tirado a sua vida. Aí você vai entender, poxa, muitos teólogos, muitos estudiosos criaram várias teorias. Por que Deus puniu Uzá? Será que Deus
ele é um Deus radical, inflexível? Será que Deus é um Deus cruel? Será que Deus é um Deus imparcial? Então várias teorias surgem para tentarmos compreender por que Uzá morreu ao tocar a arca. Muitos dizem que foi desobediência aos detalhes, porque ele já conhecia a arca estava na casa do pai dele, Abinadab, há 20 anos. Ele já conhecia os detalhes da arca. Mas a gente vai entender também que Deus ele não é radical. Muitos vão dizer, não, ele estava em pecado, ele mereceu, não, ele teve orgulho. Quem era para ser punido? Era Davi, que era o rei. Porque Uzá, filho de Abinadab, teve que ser punido dessa forma. Aí você fica naquela dúvida, poxa, Deus é tão cruel? Não, Deus não é cruel. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele tem propósitos. Ele tem propósitos. Será que Uzá tocou na arca e existia uma força grande a ponto de que ela fosse como se fosse uma bomba atômica? Que ali ele ao tocar foi punido com a sua própria vida? Será que ele morreu porque estava fazendo a coisa certa? Também isso fica entre uma interrogação na nossa mente. Será que Uzá morreu por ter feito a coisa certa? Não, vamos dizer assim, não, é porque ele não tinha fé. Ou é porque ele estava em pecado? Você sabe da história de Jó? Jó era um justo. E ele teve que passar por provações. Você sabe a história do cego de nascença? Primeiro vamos olhar aqui no livro de Romanos, do capítulo 8, versículo 31. No livro de Romanos 8, capítulo 31. Ora, que diremos, pois? Estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, muitas vezes as pessoas usam essa palavra como clichê, como uma palavra mágica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Yeshua, Jesus, ele não era filho de Deus? Por que ele teve que passar pela cruz? E no capítulo João, capítulo 9, no livro de João, no capítulo 9, vai relatar sobre o cego de nascença. João, capítulo 9, fala o seguinte. João, capítulo 9. E passando Jesus, viu o homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este homem? Quem pecou? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nós temos que entender que
se o ser humano não tiver Deus, ele não é nada. Mas Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Tudo está no controle das mãos de Deus. Será que Deus permitiu que acontecesse com Uzá uma tipologia de alguém que também sem culpa nenhuma morreu? Alguém, porque aqui no livro de Romanos diz assim: aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nós nos dará também com ele todas as coisas? Nós temos que parar de achar que nunca vai ter problema na vida. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Então, há imprevistos que podem acontecer na nossa vida. Há imprevistos que o homem passa por causa do seu orgulho. Mas isso não vem ao caso falar de Uzá, que tentou defender a arca, talvez com medo da arca cair sobre o Davi, sobre a sua família que estava ali perto, porque houve um episódio em que na cidade de Bet-Semes, quando a arca foi aberta, morreram 70 pessoas. Será que Uzá, naquele momento, ele usou de uma atitude para defender? Porque o povo estava em pecado. O povo estava fazendo tudo errado. O povo estava em pecado. E a Bíblia diz aqui: quem tentará contra os escolhidos de Deus? Meu amigo, saiba de uma coisa. Talvez você está fazendo a coisa certa, andando certo, usando sua fé. Mas Deus, alguém tentou acusar Jesus? Só o que teve. Alguém talvez tenta te acusar, é ingrato com você, não te compreende. Talvez tenha pessoas que desejam o teu mal. Talvez não, os nossos inimigos. Mas Deus diz aqui: quem tentará acusação? Eu te digo uma coisa, no versículo continuando, diz assim: é Deus quem nos justifica. É Deus que te justifica. Não importa se você está passando um momento de prosperidade, se está passando por uma enfermidade, se está passando por um momento de dificuldade, não importa. É Deus quem te justifica. Talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade, para que seja provada a tua fé, para que você seja por Deus justificado. Você entende? Nem tudo é mar de rosas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então o cego, ali ele foi interrogado. Em João capítulo 9, João, no capítulo 9, vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, João capítulo 9. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que fosse manifeste a glória de Deus na vida do cego. Talvez você nasceu com problema, com dificuldade, com deficiência, eu não sei qual é. Mas que esse mal, esse problema foi para justificar. Deus, ele tem um propósito na tua vida e na minha. Uzá, ele teve uma atitude ali manifestada para não deixar a arca cair, e a sua vida foi ceifada naquele momento. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Veja aí na sua Bíblia. Isaías 53.
diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que sabem usar, por ter feito a coisa certa, por ter tentado livrar da arca cair, e pagou com a sua própria vida. Jesus morreu por todos, mas nem todos vão obter a salvação. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Jesus, ele é a tipologia de usar, ela vai mais ou menos o tipo de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz. Ele pegou todos os pecados da humanidade. Usar, ele deixou a culpa de todos. Ele salvou. Por quê? A arca poderia ter ali tirado muitas vidas. Veja lá no episódio de Betsemes. Então Jesus, ele morreu na cruz por todos para nos defender do pecado, para nos livrar das transgressões e nos salvar. Então aceita Jesus. Não viva à mercê de religiões. Não viva. Jesus veio para mostrar um amor. Jesus trouxe o amor. Porque religiões já existiam. Ele foi criticado, ele foi chamado de bobo, até hoje estão esperando o Messias. Israel, o povo de Israel tem ainda os ortodoxos que até hoje ainda esperam por Jesus. Mas eu te digo que Jesus morreu. Assim como não está o corpo dele mais em Jerusalém. Você diz: mas eu não acredito que vai ter vida eterna. Então me explique por que Jesus não tem. Os arqueólogos não encontram mais o corpo de Jesus. Da mesma forma, essa arca da aliança. Estudiosos não encontraram mais essa arca. Ninguém sabe onde está mais essa arca. Ela pode ter sido destruída até mesmo no período de Nabucodonosor, quando ele mandou destruir Jerusalém. Então, fica a dica. Cuidado. Rituais, doutrinas erradas, falsas doutrinas, falsas religiões. Aceita Jesus, que morreu por ti no Calvário, porque Ele quer te dar uma vida eterna. Uma vida eterna. Aceita Jesus, levante sua mão e diga: eu aceito Jesus como meu único e suficiente e eterno Salvador. Em João 1, capítulo 12 diz: todos aqueles que o receberam o poder de ser chamado filhos de Deus. Amém? Seja um filho de Deus. Aceite. Procure uma igreja mais próximo da sua casa, antes que chegue o fim. Que uma vez aos homens foram constituído a morte, todos vamos morrer, mas depois disso segue-se o juízo. Enquanto estamos vivos, temos a condição de aceitar Jesus e morar com Ele eternamente, porque depois que morrer, está tudo consumado. Deus te abençoe, um bom dia, uma boa noite, a hora que chegar esse vídeo para você. Amém? Graças a Deus, amém.